Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender sobre direitos políticos. Como a gente sabe, os direitos políticos, na verdade, é uma espécie de conjunto de direitos que a nossa Constituição colocou para nós, que possibilitam a nossa participação na vida do Estado. Os direitos políticos não se resumem somente ao voto, eles são mais amplos do que a gente pode imaginar. Eles vão, inclusive, do direito ao voto, a possibilidade de interpor leis, de projetos de leis, o plebiscito, o referendo, a possibilidade de criação de partidos políticos, enfim, os direitos políticos são bem mais amplos do que a gente pode imaginar, tá? Então a gente vai ver todas as características deles hoje, tá bom? É importante ressaltar que os direitos políticos, eles são sim direitos fundamentais, então eles são considerados por muitos doutrinadores como direitos fundamentais e cláusulas pétreas, tá? Então os direitos políticos não podem ser retirados por emendas constitucionais, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. A história os direitos políticos, na verdade, eles são concretizados pela cidadania. Então são cidadãos as pessoas que têm direitos políticos. A cidadania, o conceito de cidadania é caracterizado por aquele que vota, aquele que é habilitado a votar. Então a pessoa que não vota por alguma razão, por suspensão, cancelamento ou até por não ser ainda habilitado para votar, ele não é considerado cidadão, porque o cidadão, a concepção da palavra cidadão, ela advém do fato da pessoa poder votar e participar da vida política do Estado, tá? Então a gente vai começar, eu coloquei aqui a história da cidadania só pra gente ter pra gente saber mais ou menos aonde tá, assim, e conceitualizar basicamente o que é a cidadania, tá? A cidadania, como todo mundo pode imaginar, ela começou lá na Grécia Antiga. Então, como a gente sabe, a Grécia foi basicamente o berço da democracia, né? A Grécia que criou muitos conceitos que a gente tem hoje em dia até na nossa democracia. Muito embora não seja exatamente a mesma democracia, digamos assim, o mesmo sistema exato, mas o berço da democracia foi lá na Grécia, tá? Então, como a gente pode imaginar, lá na Ágora, como eu coloquei aqui, existiam essas grandes discussões a respeito dos assuntos do Estado, digamos assim. Então, o governante... esse aqui é o Péricles na foto, tá? Ele tinha que explicar para as pessoas, para os seus governados, pro povo grego ali, na praça, enfim, a respeito das suas decisões que envolviam todo mundo ali daquele local. E as pessoas tinham a possibilidade de discutir isso com o governante diretamente. Era um contato bem próximo com o governante. Essa foi a principal e a primeira característica da cidadania. Ali é uma cidadania bem presente ali na vida dos gregos, principalmente dos atenienses, né? Porque Esparta era uma sociedade mais assim militarizada, não havia essa discussão, essa filosofia, essa democracia mais ampla para os cidadãos, era uma sociedade mais militarizada. Enfim, aí com o desenvolvimento do mundo, enfim, a gente teve os feudos, depois a gente teve as sociedades monárquicas, enfim, com aquele desenvolvimento da Europa, como todo mundo sabe, a cidadania só veio a ressurgir novamente lá na Revolução Francesa, ó. Por quê? Porque antes a gente teve os feudos, que foram a forma dessa sociedade se protegerem dos bárbaros, que eram as pessoas que eram os outros povos que tentaram invadir a Europa. E depois desses feudos, com a queda desses feudos, vieram a surgir as sociedades monárquicas, ou seja, as famílias que eram dos senhores feudais se organizaram à medida que criaram as monarquias, ou seja, aquelas famílias que começaram a reinar naqueles determinados espaços que foram se tornar posteriormente reinos e depois vieram se tornar países hoje em dia que a gente conhece. Então, nessa época das monarquias, não havia, como a gente pode imaginar, democracia e muito menos cidadania, porque os monarcas eram extremamente
mandavam naquele cidadão, naquelas pessoas, então não havia poder de ditar qualquer possibilidade das pessoas mandarem no monarca, né? E foi com a Revolução Francesa que houve a quebra desse paradigma e ressurgiu a cidadania na vida dessas pessoas, na Europa, mais exclusivamente, né? Então a Revolução Francesa, abarcada com o Iluminismo, né? Ela tem como principal característica a morte do rei, né? Então eles pegaram o rei, a Maria Antonieta, a família toda, a família real toda da França, decapitaram lá na guilhotina, como você pode observar na imagem, e a partir daí surgiu basicamente uma nova ordem lá na Revolução Francesa. Claro que, como a gente pode imaginar, veio depois o Napoleão, enfim, e não foi tão flores como eles poderiam imaginar na hora da Revolução. Mas, naquele momento, aí que surgiu a cidadania como a gente vê hoje. Porque foi a partir da Revolução Francesa que os norte-americanos também se desenvolveram e criaram a Constituição deles, que é o berço da democracia, como a gente pode imaginar hoje, como a gente vê hoje em dia e como a gente vê aqui no Brasil. Então foi com os valores iluministas da Revolução Francesa que a Constituição norte-americana foi feita, foi fundada, e a partir daí surgiu o presidencialismo, o voto, o federalismo, enfim, toda essa concepção que a gente tem modernamente. Então, a Revolução Francesa foi um marco moderno da cidadania, da democracia, como a gente pode imaginar hoje, tá? Então, essa é basicamente uma história bem resumida da cidadania, só pra gente contextualizar e pra gente ver aqui como tá na nossa Constituição, tá bom? Vamos lá. Então, a gente pode ver aqui que a cidadania, como eu disse anteriormente, ela é a possibilidade do cidadão participar da vida do Estado, votar e eventualmente ser votado. Então, é assim, a cidadania, ela é caracterizada pelo voto. Então, a pessoa que não vota, ela não é cidadã, ela pode ser outra coisa, ela pode ser morador, ela pode ser brasileiro, pode ser, enfim, qualquer coisa, mas ela não é cidadã, tá bom? Então, não confunda a palavra cidadania com simplesmente estar aí por aí, ser brasileiro. Não, a cidadania, ela é caracterizada pelo fato da pessoa ser eleitora e ter essa capacidade de votar, tá? A gente tem também um conceito em direito eleitoral que a gente fala da cidadania plena, enfim, que ela é quando a pessoa ela junta as características de poder votar e poder ser votado. Porque nem sempre você pode votar, mas às vezes você não pode ser votado por inúmeras razões que a gente vai ver depois nessa aula. Então, a gente vê que a cidadania plena é atingida quando você consegue ter todas as características de votar e todas as características de ser votado, ser eleito eventualmente. Então, essa é a característica da cidadania plena. Não é necessário que você aprenda isso, é só por curiosidade, tá? Então, lembre-se que a cidadania, ela se caracteriza pelo fato da pessoa poder votar. Então, não confunda isso. Muita gente fala, eu vou tirar minha cidadania italiana, por exemplo. Esse é um conceito errado, na verdade, você vai tirar sua nacionalidade. Porque não necessariamente, só por você ser considerado nacional do país, que você vai votar. São conceitos completamente diferentes. Meu filho, por exemplo, se eu tenho um filho de 1 ano de idade, ele é nacional brasileiro, mas ele não vota, porque ele não pode votar ainda. Então, são conceitos completamente separados que as pessoas confundem muito. Então, preste bem atenção, a cidadania é a capacidade de votar. Ser nacional, nada impede você ter a nacionalidade brasileira, mas isso não significa necessariamente que você vai poder votar. Tem umas características necessárias para isso, que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, os direitos da cidadania, essa capacidade de você votar, quando você vai lá e cumpre os requisitos para você poder se alistar e ser eleitor, você vai fazer isso com um alistamento, tá bom? Então, os direitos da cidadania, eles são adquiridos a partir do alistamento. Com o alistamento lá na Justiça Eleitoral, você vai se tornar cidadão e vai participar da vida política, essencialmente do Estado, tá bom? Vamos lá. Então, a gente chama os direitos políticos positivos, que são aquela capacidade que você tem de participar da vida política do Estado, ou seja, votando, participando lá das discussões, participando do plebiscito, do referendo, com ação popular, enfim, são diversas características que
que compõem os direitos políticos positivos, tá? Então a gente vai ver cada uma dessas características dos direitos positivos. A gente pode ver os direitos políticos em dois: direitos positivos e direitos negativos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, passivos, direitos políticos positivos e direitos políticos passivos. Então a gente vai ver essas duas características, cada um. Por quê? Porque o direito político positivo é a possibilidade que você tem de votar. Então você vai lá e vota e você faz uma ação para participar da vida política do Estado. É diferente dos direitos políticos passivos. Os direitos políticos passivos são quando você recebe aquele voto para você ser eleito e representar aquela pessoa lá no Estado. Então são duas características de direitos políticos e a gente vai ver cada uma delas, tá bom? Desculpe pelo erro, a gente tá cedo aqui, eu esqueci do termo. Vamos lá? Então vamos lá. A gente vai ver cada um deles, tá? O que é o sufrágio? A gente deve prestar atenção porque a gente não pode confundir o que é sufrágio com voto. Normalmente a gente confunde, algumas bancas de concursos às vezes colocam como se fossem sinônimos, mas eles não são. O sufrágio é o direito do cidadão de ser eleito, de se eleger e de participar da organização e da atividade do Estado. Então é como se o sufrágio unisse os direitos políticos passivos e os direitos políticos ativos. Mas não necessariamente é a mesma coisa que voto, porque o sufrágio ele une toda essa possibilidade de você participar da vida política do Estado, que são caracterizados por diversas ações. Então, o sufrágio é a união de muitas coisas juntos, tá bom? E o voto é uma das manifestações do sufrágio. Então, o sufrágio ele une a ação popular, a possibilidade de ser eleito, a possibilidade de votar. E o voto é uma das características que é a materialização de uma das características do sufrágio, tá bom? Já o plebiscito é uma possibilidade de você participar de uma consulta prévia de uma questão, de uma lei. Por exemplo, a gente teve no Brasil o plebiscito a respeito do presidencialismo. Se lá antes da Constituição de 1993, se não me engano, houve uma eleição, um plebiscito que possibilitou a escolha do parlamentarismo ou do presidencialismo e tinha uma terceira opção que eu não lembro. Enfim, houve essa possibilidade dos brasileiros escolherem se eles queriam presidencialismo ou parlamentarismo. Isso foi um plebiscito. O plebiscito ele é prévio. Então vai haver uma questão que é posta: vocês querem monarquia? Era monarquia, presidencialismo ou era parlamentarismo monárquico, parlamentarismo ou presidencialismo? É isso, eram as três opções. E eles vão colocar essa questão, por exemplo, vocês querem uma das três opções? Sim, vote uma das três opções. Esse parlamentarismo, esse plebiscito é prévio a essa escolha. Então pode ser uma lei, pode ser qualquer outra coisa que o poder público, o Estado queira escolher e queira colocar isso na mão dos eleitores, dos cidadãos, enfim. Já o referendo, ele é completamente diferente. O referendo ele é posterior. Por exemplo, a gente vai fazer uma lei, que é o referendo. A gente edita a lei, tudo, e posteriormente à edição dessa lei, as pessoas vão referendar, ou seja, vão ver se elas concordam ou não com aquela lei. Vamos ver se essa lei entra em vigor ou não, tá? Existe muita discussão na doutrina se essa decisão do referendo seria vinculativa, ou seja, se por exemplo, a gente faz uma lei X, e aí o povo vota não, então não quer essa lei. E mesmo assim vai lá o poder público e promulga essa lei. Se essa decisão das pessoas seria vinculativa, ou seja, caso eles votem não, é proibido essa lei de entrar em vigor. Enfim, há uma discussão bem grande na doutrina a respeito disso. Entende-se, muitas pessoas, muitos doutrinadores entendem que é vinculativo, porque afinal o referendo ele referenda, então seria contrassenso um poder democrático desse, e daí o Estado ir lá e cancelar e contra essa votação. Então não existe. Se vai ir contra, para que fazer o referendo, né? Então não faz sentido. Alguns doutrinadores defendem que seja vinculativo, tá? Vamos lá? Então, vamos voltar aqui. Agora a gente vai ver as principais características do voto, tá? O voto, ele é direto,
secreto, universal e periódico. Ou seja, direto, você vai lá na urna e vota no candidato X, né? Você não vai votar num sujeito que vote para você no candidato X. Você vai votar no candidato X, seu voto vai ir para ele. Nas majoritárias ou nas proporcionais, independentemente, a não ser que você vote na legenda. Você vai votar no partido, no caso, mas tirando essa hipótese, você vai votar direto no seu candidato escolhido, tá? Então esse é o voto direto. Secreto por quê? Porque mesmo que você vote, ninguém vai saber em quem você votou e não há possibilidade. Caso aconteça algum erro na urna, por exemplo, você seja o primeiro da fila para votar no dia da votação e após você votar, quebra a urna e o segundo eleitor que está atrás de você na fila não consegue votar. Nesse caso, para evitar a quebra dessa característica de segredo do seu voto, você vai votar novamente em urna de papel e aquele seu voto que está na urna eletrônica vai ser cancelado, para evitar que as pessoas saibam em quem você votou, tá? Existe uma emenda constitucional que foi votada, acho que se não me engano, em 2016, que possibilita a impressão do voto. E há uma grande discussão a respeito disso, porque essa impressão poderia violar essa capacidade de ser secreto o voto, tá? Então há uma grande discussão na doutrina se há possibilidade ou não e se essa emenda constitucional é constitucional ou não, porque se ela violaria essa secretude, essa possibilidade do voto ser secreto, tá? Então há uma grande discussão nisso, tá? Ele é universal, ou seja, ninguém pode fazer diferenças dos votos. Como a gente lembra, na República Café com Leite, no Brasil, só algumas pessoas podiam votar, as mulheres não poderiam votar. O voto era somente para as pessoas que tinham dinheiro, então era um voto mais segregado socialmente, os pobres não poderiam votar. Então, nessa época havia não era universal, o voto era selecionado, ele não era universal para todos. O universal também significa que o voto ele vale para todos a mesma coisa, diferentemente dos Estados Unidos. Como a gente pode ver nos Estados Unidos, como o sistema democrático dos Estados Unidos é bem complexo, acaba que alguns estados, ao votar, eles têm mais peso que outros estados. Então, algumas pessoas lá dizem que o voto do eleitor do estado X vale mais que o do eleitor do estado Y, porque aquele estado X tem mais delegados. Então, de acordo com que ele vota mais, ele pesa mais do que outro estado, por exemplo, enfim. Então, o voto universal significa que vale para todos e vale a mesma coisa para todos. Então, todos têm direito de votar e todos tem o mesmo peso no seu voto, tá? E periódico, ou seja, como a gente está numa república, a característica principal da república é a alternância de poder. A principal característica da república são mandatos com tempo fixo. Muito embora no Brasil a gente tenha reeleição, os mandatos são fixos, então ele tem um tempo fechado para acabar. E essa alternância de poder significa que o nosso voto é periódico, ou seja, por estarmos numa república, o nosso voto sempre vai estar ocorrendo, porque nós estamos numa alternância de poder constante, seja do legislativo, seja do executivo. Então a gente sempre vai estar votando, tá? Pode perceber aqui que o voto, muito embora ele seja obrigatório, essa obrigatoriedade do voto, alguns doutrinadores dizem que não é uma cláusula pétrea, então poderia ser revogado por emenda constitucional, que não haveria inconstitucionalidade sobre isso. Há uma grande discussão, alguns dizem que essa periodicidade do voto obrigatoriamente tornaria o voto obrigatório também uma cláusula pétrea, então preste bem atenção que o nosso voto é obrigatório. Mas alguns dizem que não é uma cláusula pétrea essa obrigatoriedade do voto, então há alguma grande discussão sobre isso, mas enfim, para concurso é importante você lembrar que ele é obrigatório, direto, secreto, universal e periódico, tá? Vamos lá, o voto obrigatório para quem? Para os maiores de 18 anos até as pessoas que completem 70 anos, tá? Acima de 70 anos, a pessoa pode parar de votar, que ela não é mais obrigatória, ela é facultativa. Então vamos lá,
obrigatório é maior de 18 anos até 70 anos. Quem é facultativo? Quem pode escolher se vota ou não? Os maiores de 16 e menores de 18. Aquele limbo que você pode escolher se você vota ou não. Ou seja, com um menor de 16 até completar 18 anos. Completou 18 anos é obrigatório votar. Analfabetos e maiores de 70 anos. Ou seja, você completou 70 anos, você pode escolher se você vota ou não. Você completou 18 anos, você é obrigatório votar. Se você é analfabeto, você pode ou não votar. Você pode escolher se você é analfabeto ou não. Agora, quem que é proibido de votar? Quem não pode votar? São os estrangeiros, ou seja, eles não são nacionais, não são brasileiros. E os conscritos. O que são os conscritos? O que são? São aquelas pessoas que são militares do serviço militar. Está cumprindo aquele serviço militar obrigatório, essas pessoas são chamadas de conscritos. E esses não podem votar, tá? Os outros militares, aquele que seguem carreira militar, aí eles podem votar, eles têm uma restrição quanto a eles se tornarem candidatos, tá? Mas no caso, os conscritos que estão cumprindo serviço militar obrigatório, eles não podem votar, tá? Então, então quem que é obrigado a votar? Maiores de 18 anos até 70 anos. Quem que é livre para votar se quiser ou não? Analfabetos, maiores de 16, menores de 18 anos e os maiores de 70 anos. Quem não pode votar são os estrangeiros, porque eles não são brasileiros, e os conscritos, ou seja, aqueles que estão no serviço militar obrigatório, tá? Os militares que seguem carreira militar, eles votam normalmente, tá bom? Vamos lá? A gente já viu o que é referendo e a gente vai lá para ação popular. A ação popular também é uma possibilidade de você participar da vida do seu estado, tá? Ela é uma ação. Para você fazer essa ação, você tem que ter título de eleitor. Tá? Então, é uma característica é uma ação dos cidadãos, tá? Então, conforme eu falei, a cidadania se caracteriza pela possibilidade de votar, ter direitos políticos. Então, a ação popular, né, na petição inicial, é um requisito de admissibilidade da ação popular você colocar seu título de eleitor, lá o número do título de eleitor. Se você não coloca, a ação popular vai ser negada de pronto porque não tem os requisitos da ação, tá? Então, a ação popular, ela visa anular ato lesivo do Estado que viole o patrimônio público, que vise proteger, a ação popular visa proteger a moralidade administrativa, visa proteger o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Então, qualquer ação, qualquer ato do poder público é possível de você entrar com uma ação popular caso você ache que aquele ato viole a moralidade administrativa, o patrimônio público, o patrimônio histórico, cultural ou o meio ambiente, tá? Só que lembre, a ação popular, como um direito político, ela necessita de título de eleitor. Então, uma ação cidadã, é uma ação que necessita de direitos políticos, que você esteja na vigência, com o exercício dos seus direitos políticos, tá? Vamos lá? A iniciativa popular, cuidado para não confundir ação popular com iniciativa popular. Ação popular é a ação que você vai entrar na justiça, tá? A iniciativa popular é a possibilidade de você entrar lá no Congresso Nacional ou na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa do seu estado e propor um projeto de lei, tá? A gente tem que lembrar que a iniciativa popular que eu coloquei aqui é a iniciativa popular lá do Congresso Nacional, lá da Câmara dos Deputados, tá? A iniciativa popular dos estados, ela vai caber a cada Constituição estadual. Então, se caso você esteja no seu estado, aí você procura na Constituição estadual do seu estado e veja as características da possibilidade de iniciativa popular, tá? Dos municípios, é 5% do eleitorado que tem que assinar a lista lá para você fazer propor uma iniciativa popular de uma lei, tá? Os requisitos para a iniciativa popular é a apresentação da Câmara dos Deputados um projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, então é 1% do eleitorado nacional, distribuído por, no mínimo, 5 estados e com não menos do que 3/10
por cento dos eleitores de cada um deles. Então é um requisito bem difícil. Tem que você, na hora que você for fazer essa iniciativa popular, você vai ter que assinar teu título de eleitor lá, então não é um processo fácil. E quando você propõe essa iniciativa popular, eles vão observar todas as assinaturas, enfim. É um procedimento muito difícil de ser feito. A gente tem dois exemplos, que é a lei da ficha limpa, que na verdade não é uma iniciativa popular, mas enfim, e o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que foi completamente modificado posteriormente, mas foi uma iniciativa popular com muitas assinaturas, que o Ministério Público Federal que iniciou essa cruzada contra a Constituição, tá? E contra a corrupção, desculpe, não contra a Constituição. Então, novamente, a iniciativa popular é a possibilidade de você entrar com uma lei lá na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa do seu estado, para propor um projeto de lei. A ação popular é uma ação judicial que você pode fazer sozinho lá contra um ato do poder público, que vai ser contra a moralidade administrativa, patrimônio público, patrimônio histórico, cultural ou meio ambiente, tá? São coisas completamente diferentes, tá? Importante ressaltar que não existe iniciativa popular de emenda constitucional, tá? A emenda constitucional é de iniciativa privativa dos seus legitimados, e o povo não pode propor uma emenda constitucional, tá? Então isso é uma pegadinha de concurso, cai muito, tá? Vamos lá? Já os partidos políticos também é uma possibilidade de você, um direito político seu, se você quiser fazer um partido político. Os partidos políticos são de livre criação, fusão, incorporação, extinção, e eles são livres em determinadas regras, respeitando os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, a democracia, enfim. Ser criados e fazer seus estatutos, enfim, criar suas regras internas. Então, essa liberdade de pensamento político, ela se exterioriza através dos partidos políticos. Os partidos políticos, eles têm como principal característica a ideologia. Então, se você provar lá que você tem uma ideologia que não se repete em nenhum outro partido político, você pode criar o seu se você tiver com vontade, tá? É só você cumprir as regras, que são também um pouco difíceis de ser cumpridas, mas enfim, há uma possibilidade de criação de partidos políticos. Tanto é que o Brasil, acho que é o país que mais tem partidos políticos do mundo, tá? É uma liberdade que o Constituinte originário nos deu, somente após a ditadura militar, que foi uma tentativa do Constituinte de tentar o pluralismo, dar ao Brasil uma possibilidade de pluralismo político, essa liberdade de criação de partidos políticos, tá? Vamos lá? Agora a gente vai para os direitos políticos passivos, que é a possibilidade de ser votado, ou seja, ser eleito eventualmente. Então, as características que você tem que ter para que você seja eleito o representante dos eleitores e vá lá e seja eleito no executivo, no legislativo, enfim, para representar os eleitores e colocar lá suas ideias, enfim, em prática. Como os direitos políticos ativos, os direitos políticos passivos, eles também têm umas características. Então, para você ser, no mínimo, candidato a um cargo, enfim, no poder público, você tem que cumprir alguns requisitos. E esses são os requisitos. Agora a gente vai ver cada um deles, tá? Vamos lá. Primeiro, o requisito é a nacionalidade brasileira. Então, você pode ser brasileiro nato ou naturalizado para você ser eleito, tá? Existem alguns casos que você só pode ser brasileiro nato, porque são cargos privativos de brasileiro nato, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, caso você queira ser candidato, você pode ser brasileiro nato ou naturalizado, ou seja, os estrangeiros não podem ser candidatos. Por quê? Porque eles não são brasileiros, nem natos, nem naturalizados, eles não são nada, tá? Você precisa de pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, não pode estar nem suspenso, faltou essa aqui, então, nem suspenso, nem cancelado os seus direitos políticos. Ou seja, você tem que ter votado nas últimas 3 eleições, ou você tem que ter justificado, ou você não pode ter cancelado os seus direitos políticos. Então, por alguma razão, ou você ter sido condenado por improbidade administrativa, está cumprindo pena de regime fechado, enfim, tem os outros requisitos que a gente vai ver agora, tá?
Também você tem que cumprir o alistamento eleitoral, ou seja, você tem que se alistar para poder também votar. Então, primeira coisa, para você ser eleito, você tem que votar. Se você não tiver nenhum alistamento eleitoral, você não pode nem votar, nem ser votado, tá? Então, é aquele procedimento administrativo. Você deve comprovar os requisitos para ser votado e também para votar, tá? O domicílio eleitoral, você, além de ser alistado, de você ser brasileiro, você tem que ter o domicílio eleitoral, ou seja, você tem que morar na residência do local onde você quer ser eleito. Ou seja, se você quer ser eleito para um município, você tem que morar naquele município. A gente vai falar agora aqui, eu coloquei o domicílio eleitoral que interessa a você que está estudando direito constitucional, que é o local de residência ou moradia. No direito eleitoral, esse domicílio eleitoral é um pouco mais amplo. A gente aprende que você pode ter identificação política, ou você não precisa necessariamente morar naquele lugar, mas você tem identificação política, você trabalha lá. Então, no direito eleitoral, o conceito de domicílio eleitoral ele é um pouco mais amplo que no direito constitucional. Para você que está estudando direito constitucional, basta você saber que o domicílio eleitoral é o lugar onde ele mora ou reside, tá? Importante ressaltar também que você pode ter vários domicílios eleitorais. Por exemplo, você é funcionário público, você trabalha no município X e mora no município Y, por exemplo. Pro funcionário público, o local, o domicílio eleitoral dele pode ser considerado o local onde ele trabalha, tá? A importância é que você não pode ter dois títulos de eleitores, ou seja, você não pode votar nos dois lugares, tá? O que importa é você ter um deles. Você pode ter dois lugares de domicílios, por exemplo, mas você pode só votar em um, você não pode acumular dois domicílios eleitorais, você pode votar em um só, tá? Então vamos lá. Novamente, o domicílio eleitoral é o local de residência. E o que importa para a pessoa que vai se candidatar é que ele more no local onde ele vai ser eleito. Então, por exemplo, se ele quer ser vereador ou prefeito, ele tem que ter o domicílio eleitoral no município, tá? Se ele quer ser governador, deputado estadual, senador, ele tem que morar no estado. Deputado federal também, desculpe. Ele tem que morar no estado, porque ele representa as pessoas. No caso do senador, ele representa o estado, então ele tem que morar no estado X. E os deputados estaduais ou federais, ele representa aquelas pessoas daquele estado. Então, ele tem que morar no estado X, tá? E presidente, por óbvio, ele tem que morar no país, tá? Então, é importante isso. Vamos lá? Filiação partidária. Por último, ele precisa de uma filiação partidária. Ele precisa estar filiado ao partido, qualquer partido, por no mínimo 6 meses. Então, não existe. Isso também é uma pegadinha que cai sempre em concurso, não sei porquê. Não existe candidatura avulsa. Ou seja, nosso sistema político, ele é baseado nos partidos políticos, tá? Então, a forma de você expressar a sua ideologia política é pelos partidos políticos. Então, levando em conta que nós temos a livre criação de partidos políticos, não faz sentido você ser um candidato avulso, porque você pode criar o seu próprio partido com a sua própria ideologia, tá? Então, há necessidade sim de você ter um partido político para você ser eleito a qualquer cargo. Você não pode não estar afiliado a nenhum partido político, tá bom? E há um tempo mínimo de filiação que é 6 meses, tá? Então, assim, o partido político, ele pode exigir um tempo maior de filiação. Por exemplo, você está afiliado no partido X, tá? A lei fala que é mínimo 6 meses, mas se o partido político quiser colocar lá no regimento interno dele, lá na lei interna dele, que é 2 anos, pode o partido político fazer isso, tá bom? Então não há nenhum impedimento que ele faça isso. O que não pode fazer é o partido político diminuir de 6 meses para 1 mês, não pode. Então o requisito mínimo é 6 meses, a lei põe 6 meses. Se o partido quiser colocar um mínimo maior, pode. Se o partido não quiser colocar nada, vai ser 6 meses, tá bom? Então, um mínimo 6 meses, qualquer partido político. Importante ressaltar que não existe candidatura avulsa, tá? Então, sempre tem que ter um candidato atrelado a um partido político, beleza?
E temos a idade mínima para o cargo, ou seja, você não pode ser candidato com 1 ano de idade para um cargo de presidente da República. Nós não estamos mais na monarquia onde Dom Pedro II era príncipe regente, né, com 5 anos de idade. Não existe isso. Nós temos que ter uma idade mínima para cada cargo. Isso cai muito nos concursos públicos, então é bom que você lembre dessa idade mínima, tá? Então temos a idade mínima de 18 anos para o cargo de vereador. Então, com 18 anos você já pode começar sua carreira política como vereador, tá? Com 21 anos, então depois de um tempo, você pode ser candidato a deputado federal, estadual, prefeito e juiz de paz, tá? Então, com 21 anos você pode entrar mais na vida política como deputado federal ou estadual ou prefeito ou juiz de paz, tá bom? Com 30 anos você pode virar governador. Inclusive, deixa eu falar aqui que isso aqui inclui o vice, tá? Eu não coloquei o vice aqui, mas o vice também entra nessa contagem do ano aqui. O vice não pode ser de outra idade menor do mínimo, ele tem que também cumprir esse requisito, tá? Então, com 30 anos pode ser governador e com 35 ele pode ser presidente ou senador, tá? Então preste bem atenção nisso, eles cobram bastante isso, tá? E se você tiver uma dúvida, a idade mínima, nesses casos aqui de 21, 30 e 35, ele vai ser aferido no dia da diplomação. Então, no dia que ele for eleito, e se ele for eleito, no dia lá que ele for diplomado, vai ser visto se ele tem 21, ou 30 ou 35. Já no caso de vereador, foi mudada a lei e é na hora do registro da candidatura. Então não adianta chorar se o sujeito tiver 17 anos e fizer depois do registro da candidatura 18, ele não pode ser registrado candidato como vereador, tá? Tem que ser feito antes ou na hora no mesmo dia do registro da candidatura 18 anos. Se ele fizer depois, não pode. Agora, nos casos do 21, 30 e 35 anos, se ele tiver 20 anos e for fazer 21 no dia da diplomação, tá ótimo, ele pode se registrar, tá bom? Então, cuidado que isso bastante, às vezes, dependendo do concurso que você vai fazer, cai isso também, tá? Vamos lá. Direitos políticos negativos, ou seja, as inelegibilidades. O que acontece? Nós temos os direitos políticos ativos, ou seja, votar, participar da vida política, passivos, que é, ou seja, ser votado, e negativos, que é as inexigibilidades, ou seja, quando acontece de você ter uma das características dos direitos políticos negativos, você não vai poder ser eleito a nada, você não vai poder nem se candidatar, tá? Então a gente vai ver que quando você tem os direitos políticos ativos e passivos, você tem que ter essas características para poder exercer esse direito. Quando você tem os direitos políticos negativos, quando você tem essa característica, você não vai poder exercer esse seu direito, tá bom? Então, eles estão negativos por quê? Porque eles evitam que você faça essa sua candidatura, tá? Na Constituição Federal, nós temos a inelegibilidade absoluta, relativa ou reflexa, tá? Então, nós temos essas 3 características. Só deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu lembro que tinha algumas características que eu queria falar. Deixa eu ver. Não, tá tudo certo, que eu não esqueci nada. Então, beleza, vamos lá. Então, nós temos essas 3 possibilidades de inelegibilidades, tá? Na Constituição Federal. E tem na Lei 64 não lembro, Lei Complementar 64 de 90, acho que, enfim. Lei Complementar 64, que é a lei da ficha limpa. Que é a lei infraconstitucional que fala das inelegibilidades, porque a Constituição diz lá em um artigo que cabe à lei complementar falar de outras inelegibilidades que não estejam na Constituição. Mas como nós estamos num curso de Direito Constitucional, não cabe a nós falar a respeito dessa possibilidade. Então, nós vamos falar a respeito só dessas inelegibilidades que estão listadas na nossa Constituição Federal, ok?
Então, caso você queira ver as outras possibilidades de lei de inegibilidades, você olha lá na lei da ficha limpa, tá? Tá, então a gente não vai falar a respeito disso, porque isso é uma coisa de direito eleitoral que não cabe a nós falar. Mas em direito constitucional nós vamos ver essas 3 possibilidades de inegibilidades agora, tá? Vamos lá? O que é inegibilidade absoluta? A inegibilidade absoluta é quando o sujeito tem essa característica, ele não pode ser eleito nada. Então ele vai ser proibido, basicamente, de ser eleito qualquer cargo, tá? Então a inegibilidade absoluta é uma característica que, se você tem, você não pode fazer mais nada, você não pode ser eleito nada, tá? A inegibilidade, essa inegibilidade absoluta acontece no caso dos inalistáveis. O que são os inalistáveis? São aqueles que não podem se cadastrar para votar. Ou seja, aquela pessoa que não tem título de eleitor, ela não pode ser eleita, na verdade. Então, como eu falei antes, o mínimo que você tem que ter para você começar a registrar a sua candidatura é o alistamento eleitoral. Se você não pode se alistar para votar, você não pode ser votado, não é verdade? E essa característica é a inegibilidade absoluta. E quem que são os inalistáveis? São os estrangeiros e os conscritos e os analfabetos. Então, é o seguinte: os estrangeiros que não são brasileiros natos nem naturalizados não podem ser eleitos a nada, tá? Os conscritos são os militares em serviço militar obrigatório. Então, quem está no serviço militar obrigatório, ele não pode ser nealistável. Então, ele não pode votar, não pode ser eleito. Os militares têm uma regra diferente que eu vou falar depois para você, tá? Então, lembre agora, o que são os inalistáveis, os estrangeiros e os conscritos. Esses dois também não podem ser, estão absolutamente inelegíveis. E os analfabetos, eles podem votar, mas eles não podem ser eleitos. Mas não podem ser eleitos. Então vamos apagar aqui para vamos organizar tudo aqui, tá? Então quem que são os absolutamente inelegíveis? Os estrangeiros, ou seja, a pessoa não é brasileiro nato nem naturalizado, ele não faz parte do nosso Brasil, ele simplesmente está aqui por, sei lá, por qualquer razão. Os conscritos, que são o quê? Os militares em serviço militar obrigatório, e os analfabetos, tá? Você lembra da história do Tiririca, não é verdade? Que quando o Tiririca foi eleito para deputado federal do estado de São Paulo, houve uma ação que dizia que ele era inelegível, absolutamente inelegível, porque ele era analfabeto. Então, eles foram lá, fizeram uma prova para ele, que é a possibilidade de a justiça eleitoral vai ver se ele é analfabeto ou não, vai fazer ele copiar um texto, escrever um texto, uma redação, enfim, e vai observar se ele é analfabeto ou não, tá? Esse analfabetismo é bem simples, essa característica. Não é necessário que a pessoa entenda textos técnicos, é só saber escrever o nome, escrever uma redação básica. Não há necessidade da pessoa ser uma gênia e escrever textos jurídicos, por exemplo, para ela não ser considerada analfabeta, tá? Essa característica, essa possibilidade da pessoa ser, digamos assim, quase um semi-analfabeto é uma possibilidade de abrir, assim, a vida política para as pessoas até mais simples, tá? Então esse analfabetismo tem que ser completo, a pessoa não pode nem saber pegar na caneta, tá bom? Se a pessoa sabe escrever ou copiar o texto, ela já não é mais considerada analfabeta, tá? Então, novamente, os absolutamente inalistáveis, que são absolutamente inelegíveis são os estrangeiros, os conscritos, que são os em serviço militar obrigatório, e os analfabetos. Lembre-se que os estrangeiros e os conscritos não podem nem ter título de eleitor, não podem nem votar. E os analfabetos votam, mas não são votados.
tá? Agora, a inegibilidade relativa, ou seja, ela é relativa, ela não pega para todos os cargos, é somente para alguns cargos a pessoa não pode ser eleita. E acontece quando isso? Quando o sujeito ele é reeleito, no caso dos cargos de executivo, e ele sucede ou substitui o cargo do executivo. Isso vai acontecer, o primeiro caso é o titular da vaga. Vamos tirar um exemplo. Vamos apagar aqui tudo e vamos fazer um exemplo. Tá? Vamos lá. Temos o João, que ele é prefeito, tá? E temos a Maria, que ela é vice do João, tá? Então temos o João e a vice Maria, tá bom? Os dois estão na chapa aqui, os dois estão na prefeitura da cidade X, vamos lá. Aí o João, ele é eleito uma vez, cumpre o mandato certinho, e nesses anos que ele foi eleito, né, ele cumpriu o mandato lá nos anos, ele saía do município, viajava, tirava férias, enfim, e a Maria ia lá e sucedia no cargo do João, porque ela é vice, né? Então ela representa, ela tá ali para substituir o prefeito na hora que ele não pode estar, que ele tá de férias, que ele tá viajando, que ele tá resolvendo problemas em outros lugares, enfim, saindo do município, a Maria sucedia ali e substituía o João na hora que ele não podia estar ali, tá? Substituía, desculpe. Aí o João e a Maria fecharam a chapa de novo, foram reeleitos, tá? Segundo mandato, tudo uma beleza. Só que aí no segundo mandato aconteceu ali umas denúncias de corrupção do João e a Câmara Municipal, ele foi retirado do cargo por alguma razão, seja por impeachment, digamos assim, do prefeito, ou a justiça mandou ele sair do cargo. Vamos colocar aqui no nosso exemplo que ele perdeu o cargo porque ele caiu lá na lei, ele foi julgado lá corrupto, aconteceu uma corrupção, caixa 2, enfim, saiu do cargo João. Só que a Maria não tinha nada a ver com essa história. A Maria, vice-prefeita, ela estava limpa no processo, não aconteceu nada com ela. Aí a Maria virou prefeita, no caso, né? Ela virou a titular ali do cargo. Então, nesse caso, ela sucedeu o prefeito no cargo e ela virou a prefeita, Maria. Tá? Então a gente pode observar que o João ele foi reeleito, então ele teve 2 mandatos, muito embora ele tenha sido retirado no meio do caminho, não é verdade? Então esse João ele vai ser relativamente inelegível para o cargo do executivo. Por quê? Porque ele foi reeleito, não é verdade? Muito embora ele tenha sido retirado pela justiça do cargo, nesse caso, ele foi reeleito. Então, ele é relativamente inelegível para o cargo do executivo, ou seja, ele não pode ser eleito prefeito da prefeitura X de novo. Ele pode, se ele quiser, por caso, vamos supor que esse processo aí não tenha tornado ele inelegível por 8 anos. Vamos supor, por alguma razão, ele pode fazer ele pode ser eleito qualquer outra coisa. Então, ele pode ser eleito vereador da cidade X. Não é verdade? Por quê? Ele não pode ser eleito novamente prefeito da cidade X. Por quê? Porque seria um terceiro mandato. Porque ele foi eleito 2 vezes, ele foi reeleito, não é verdade? Então ele é absolutamente inelegível para o cargo de prefeito, mas ele pode ser eleito vereador, ele pode ser eleito governador, ele pode ser eleito deputado, não é verdade? Então ele é relativamente inelegível para o cargo de prefeito da cidade X, tá? Essa é a hipótese 1. Agora, a Maria, ela foi vice e ela sucedeu o João quando ele foi retirado do cargo, não é verdade? Então, teve a hipótese de sucessão. Então, quando ele foi retirado do cargo, a Maria sucedeu o João. Mas antes dele sair do cargo, a Maria também substituiu ele quando ele saía do município para resolver problemas fora, quando ele tirava umas férias. Então, ela substituiu ele. Ele em várias ocasiões também.
Então, tanto na hipótese de sucessão quanto de substituição, a Maria também se torna inelegível para o cargo de prefeito, entendeu? Então, nesses dois casos, tanto na reeleição e tanto na sucessão ou na substituição, o sujeito que sucedeu ou foi reeleito, ele é inelegível relativamente para o cargo que ele ocupa. Então, tanto a Maria quanto o João não pode ser eleito novamente prefeito da cidade X. Ele pode ser eleito vereador, ele pode ser eleito governador, ele pode ser eleito deputado federal, ele pode ser eleito para outro cargo a não ser esse, tá? Essa inelegibilidade relativa só vai ocorrer nos cargos dos executivos. Ou seja, nesses cargos onde há reeleição em mandato fixo, ou seja, se você é, por exemplo, eleito deputado federal, você pode ser eleito deputado federal 5.000 vezes seguidas se você existir nesses anos, nesses séculos e milênios que você for eleito, mas você pode ser eleito sucessivamente e não há essa impossibilidade de você voltar a ser eleito, não há uma possibilidade de você, então vamos limitar a 3 eleições, não existe, você pode ser eleito consecutivamente, então não há essa possibilidade de limitação. Essa inelegibilidade relativa só existe nos casos de cargos do executivo, tá? E a gente entende, a doutrina, enfim, entende, o TRE entende que tanto nos casos de substituição e sucessão vai ocorrer essa inelegibilidade. Então, a Maria pode ter substituído o João uma vez, num dia. Isso já torna ela inelegível, tá bom? Então, é nos cargos do executivo e pro cargo X que ele estava. Ele pode ser eleito no mesmo município vereador, que isso não vai ser impossibilitado. Agora, não pode haver o terceiro mandato na mesma cidade, tá bom? Vamos lá. Já a inelegibilidade reflexa essa inelegibilidade ocorre porque outra pessoa vai impedir você de ser o candidato, tá? Vamos ver a hipótese. São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, ou seja, cunhado e sogra, até o 2º grau ou por adoção dos presidentes da República, governador do estado, território, Distrito Federal, prefeito ou quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores do pleito, salvo ser já titular de mandato eletivo ou candidato à reeleição. Isso significa o quê? Que essa inelegibilidade reflexa vai cair sobre essas pessoas, sobre o cônjuge, sobre os parentes consanguíneos ou afins, sobre o titular de 1º grau até 2º grau, primo, por exemplo, ou por adoção. Mas preste bem atenção, somente, eu coloquei em vermelho aqui, somente dos titulares de cargo do executivo, ó, somente para o chefe do executivo. Ou seja, se a pessoa é vereador, se eu sou vereadora, e ou meu cônjuge, ou meus parentes podem ser eleitos, qualquer outra coisa pode ser vereador também, porque isso só cai com os parentes do chefe do executivo, tá? E não é aplicável no caso de reeleição, ou seja, se, por exemplo, essa pessoa tá eleita já, e ele pode concorrer à reeleição. O problema é quando ele vai se candidatar pela primeira vez, tá bom? Então, nesse território, ou seja, vamos apagar aqui. Essa pessoa, esse parente, ele não vai poder ser eleito no território dessa pessoa, desse titular do executivo. Ou seja, no município, no estado ou no país, tá? Então é isso. Por exemplo, a filha da Dilma jamais poderia ser eleita nada no Brasil inteiro. Por quê? Porque ela era presidente da República, tá? O filho do Geraldo Alckmin, que é governador do estado de São Paulo, não pode ser eleito nada no estado de São Paulo. Ele pode ser eleito governador do Amapá, por exemplo, mas ele não pode ser eleito nada no estado de São Paulo. E o filho do Dória, por exemplo, que é prefeito de São Paulo, não pode ser eleito nada no município. Por quê? Porque ele é prefeito de São Paulo. Ele pode ser eleito presidente da República? Pode, porque não é na jurisdição do Dória. Tá? Então é isso, preste bem atenção, o titular do executivo daquela jurisdição, tá? Da jurisdição do titular, tá bom?
Então vamos supor que, por exemplo, o Dória, ele é prefeito de São Paulo agora, nesse momento. Então o filho dele pode ser eleito presidente da República? Pode. Ele não pode ser eleito vereador no município de São Paulo, tá? Mas ele pode ser eleito presidente da República, tá? Então a filha da Dilma não poderia ser eleita em nada no país inteiro, porque a Dilma era presidente da República, tá? Então, você observa que é no titular, na jurisdição do titular, tá? Isso vale para o chefe do executivo. Por exemplo, se a pessoa é deputada, ela pode ser, a família inteira pode ser outra coisa, tá? O problema é esse chefe do executivo estar, essa pessoa estar na chefia do executivo. Se for deputado, pode ser qualquer coisa, tá? Por exemplo, o Rodrigo Maia, vamos apagar aqui. Um exemplo bem bom de ver. Pisciani. O Pisciani, que se não me engano se escreve com 2 Cs, ele é deputado federal, tá? E o pai dele, também Pisciani, que a gente chama, ele é deputado estadual. Não há impossibilidade nenhuma nisso, não é verdade? A Rosiana Sarney ela era governadora, se não me engano, do Maranhão. E o Sarney era, não antes, agora, nesse momento, ele era deputado federal. Beleza, tá? O que ele não poderia ser era no próprio estado, mas enfim. Tá? Então é essa a possibilidade, tá? Aqui nós temos, eu voltei lá e coloquei esse slide aqui, não sei porquê, eu devia ter colocado antes, mas enfim, a gente vai ver a hipótese de perdas ou suspensão de direitos políticos. Nessa hipótese você não pode fazer nada, não pode nem votar, tá? Então vamos lá. Nessas hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos, o que ocorre? Quando que vai ocorrer, no caso? Cancelamento de naturalização por sentença transitada e julgada, ou seja, se a pessoa é cancelada a naturalização dela, ela volta a ser estrangeira, tá? E nessa hipótese, ela não é mais brasileira, então ela não pode votar, beleza? Então, primeira hipótese. Incapacidade civil absoluta, tá? Ou seja, é uma criança, ou ela tem uma doença lá que a torna incapaz absolutamente. Então, sei lá, ela tá em coma, ela tá com incapacidade civil absoluta, então ela não pode votar, tá? Condenação criminal transitada e julgado enquanto durar seus efeitos. Então, a pessoa que está presa lá também não vota, ela tá com suspensão dos direitos políticos. Quando ela sai, ela tá lá, por exemplo, cumpri minha pena de 10 anos, eu matei um sujeito, cumpri minha pena de 10 anos. Daí cumpri, acabou, foi decretada a extinção da punibilidade, eu pego aquela sentença ali que decreta a extinção da punibilidade e levo lá no cartório eleitoral e lá ele vai restituir os direitos políticos, eu vou poder voltar a votar, tá bom? Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Nesse caso aqui, por exemplo, um sujeito, um homem de 18 anos, ele é convocado para serviço militar obrigatório, tá? E nesse caso, ele tem uma religião que não pode e não permite a ele fazer isso. Lá tem uma possibilidade que você vai lá e fala isso, você vai ter que ter outra prestação alternativa para suprir aquele prestação de serviço militar obrigatório. Se esse sujeito não quiser cumprir essa prestação alternativa, ele vai ter a suspensão ou perda dos direitos políticos, tá? Essa prestação alternativa, tá? E a improbidade administrativa. Nesses casos, a perda ou suspensão por 8 anos, tá? Então você se torna absolutamente inelegível por 8 anos. O Collor, por exemplo, ele teve a suspensão ou perda do direito político por 8 anos. Depois do impeachment, ele se tornou inelegível por 8 anos, tá? E a gente tem uma regra muito importante no direito eleitoral ali, que está nos direitos políticos na Constituição Federal, que às vezes pode cair, eu acho que é difícil cair, mas enfim. A lei está no artigo 16 da Constituição Federal.
A lei que alterar o processo eleitoral, ela vai entrar em vigor na data da publicação, tá? Então, por exemplo, uma lei foi editada no dia 12/1 de 2017, tá? Ela vai entrar em vigor nessa data, só que ela só vai ser aplicada na eleição que ocorra 1 ano da sua vigência, ou seja, ela só vai poder ser aplicada, ser totalmente eficaz. Ela só vai ter a sua eficácia no dia 12/1 de 2018, tá? Então, por exemplo, se essa lei editada no dia 12/1 de 2017, se tem uma lei aqui, tem vamos supor que aqui em outubro tem uma eleição em outubro de 2017. Essa lei não será aplicada para essa eleição de 2017. Ela só vai ser aplicada de 2018 para frente. Por quê? Porque não passou 1 ano dessa vigência dessa lei. Então, ela só vai ter eficácia em 1 ano. Ela vai ser vigente, mas ela não vai ser eficaz, tá? Então, tem uma diferença entre vigência e eficácia. A lei eleitoral, que altera o processo eleitoral, ela é vigente a partir daquele momento que ela foi promulgada, então ela é vigente a partir do dia 12 de janeiro de 2017, por exemplo. Mas ela não é eficaz, ela só vai ser completamente eficaz quando passar 1 ano da sua vigência, ou seja, no dia 12/1 de 2018, tá? Então, ela não tem sua eficácia. Por ela não ter essa eficácia, ela não vai ser aplicável na eleição de 2017, por exemplo, tá? Numa hipótese. Ela só vai ser aplicável a partir de 1 ano da sua existência, da sua vigência, em 2018, tá? Então, a partir do dia 12/1 de 2018, ela vai ser eficaz, ela vai ter sua eficácia completa e vai poder ser aplicada, tá? Então, esses são os direitos políticos. Lembre-se que os direitos políticos também são direitos fundamentais. Alguns doutrinadores entendem que eles são direitos fundamentais, são cláusulas pétreas. Então, o nosso voto é cláusula pétrea e ninguém pode tirar essa capacidade, tá? Lembre-se das inegibilidades. Eu acho difícil cair no seu concurso esse tipo de coisa, mas é bom sempre aprender. Cai bastante nos concursos as idades mínimas para as candidaturas, então lembre bastante disso, tá? E caso você tenha algum concurso na área de direito eleitoral, é bom você cair bastante nessas inelegibilidades, porque isso cai muito nos concursos, tá? Principalmente a reflexa, tá bom? Eu espero que você tenha entendido tudo. Muito obrigada e até mais.